Esse é o nosso 5.5, vídeos para a gente meditar, praticar e transformar a nossa vida. É muito bom quando a gente para ouvir por um momento só, 5 minutinhos, 5 vezes por semana, sempre às 5h05 da tarde. Eu, o Gálvaro Júnior, estou aqui com você para fazermos essa reflexão. E a nossa temática da semana hoje é 5 segredos para reconstruir em 2022. Reconstruir a nossa vida, as nossas relações, o nosso caminhar com Deus que vai apontar aquilo que Ele tem para nós. E o nosso personagem, de hoje, eu quero lembrar que nossas reflexões estão aqui nesse livro, Reconstruir, e a gente está buscando 5 orientações, 5 segredos que, se a gente aplicar na nossa vida, a gente vai ter sucesso em tudo aquilo que nós fizermos. E o personagem central da nossa reflexão dessa semana é um homem chamado Neemias. Neemias era alguém que era de Israel, que foi levado ao exílio para uma nação distante, e que estava lá como copeiro do rei, um secretário, alguém da intimidade do rei, que partilhava dos aposentos, que tinha acesso à presença do rei constantemente. Neemias um dia ouviu a respeito da situação da cidade santa, Jerusalém, e aquilo trouxe para ele compaixão. Então o nosso tema de hoje é justamente falar sobre isso, que a sua motivação, que seu empenho seja sempre a compaixão. Ou seja, aquilo que Deus deposita na minha vida e na sua vida como sonhos, projetos, não visa o benefício apenas de mim mesmo. O que Deus quer construir a partir de nós não afeta apenas a minha casa, a minha família, os meus, mas tudo aquilo que Ele quer produzir em torno de nós. Então o meu olhar precisa ter esse olhar de Neemias, lá no livro de Neemias, no capítulo 1, verso 1 ao 4, ele perguntando no verso 3, e aqueles que tinham passado por Jerusalém responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Neemias disse. Ou seja, ao ouvir o relato do entorno de nós, ou seja, quando nós paramos de olhar apenas para as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas realidades, quando a gente está pensando a respeito daquilo que o Criador tem para produzir em mim, e aquilo que é tão transbordante, é tão abundante, que não retém em mim mesmo. A bênção de Deus é assim, quando Deus derrama sobre nós, é algo tão abundante que não é apenas um copo cheio, mas ele é transbordante, é uma porção transbordante, para que aquilo que foi depositado em mim não se retenha em mim mesmo, mas seja capaz de abençoar todos aqueles que estão em torno de mim. O Neemias, ao ouvir o relato da situação de Jerusalém, ele se compadeceu, ele sentiu as dores daquelas pessoas. E muitas vezes, na nossa maneira de empreender, de buscar, de ser aguerrido, de dar certo, de evoluir na nossa vida financeira, na nossa vida intelectual, muitas vezes nós não apercebemos daquilo que Deus tem para nós. Recentemente eu estava vendo o último capítulo, o último episódio daquela série The Big Bang Theory, e o Sheldon era um personagem central da história, e ele sempre foi muito egoísta, muito desconectado da amizade, muito pouca relação. E no final, ele ganha um prêmio Nobel, e ele, por um instante, ele para e começa a pensar a respeito da vida dele. Ele fica em silêncio para agradecer, e de repente ele começa a agradecer o que ele nunca tinha feito nas 12 temporadas. Ele começa a agradecer a mãe, o pai, os irmãos, os amigos que tiveram com ele. Ele começa a perceber que a vida não se trata apenas dele mesmo, e ele reconhece o papel dele dentro do círculo de convívio e na sociedade. Ali estava reconhecendo um prêmio Nobel, mas ele estava agora dizendo que tudo aquilo que ele procurou, que ele foi egoísta, que ele não tinha percebido o quanto é importante as pessoas. Sabe quando o nosso coração tem isso? Quando há compaixão na nossa vida. Quando nós percebemos a importância do outro, onde o nosso olhar deixa de ver apenas o nosso umbigo, onde o nosso olhar deixa de ver apenas a minha necessidade, a minha dor, e começa a olhar agora a dor do outro. Neemias está dizendo, eu chorei por causa da situação que se encontrava o meu povo. Esse é um ano desafiador para todos nós. Um ano de construções, de reconstruir laços, amizade, trabalho.
Mas sem entender a dor do meu próximo, isso me torna egoísta, distante do projeto de Deus. Seja o que for que você está construindo na sua vida, seja o que for que você está restaurando na sua vida, que seja com um olhar de compaixão, que seja com entendimento, que aquilo que Deus tem para você não diz respeito apenas a você mesmo, mas o que Ele depositou na sua vida é para abençoar muitos. E há uma palavra-chave em tudo isso: gratidão, compaixão. Que Deus te abençoe.